O programa hoje está com nada mais e nada menos Dr. Fernando Araújo Konaszewski, médico tradicional de Novo Hamburgo, né, cuja família também é tradicional de Novo Hamburgo, né, filho do Dr. Fernandão Konaszewski, né, quem não conhece essa pessoa, né, que não está mais com a gente, mas com certeza nos cuidando lá de cima, né, Fernando? E o Dr. Fernando vai falar um pouquinho da vida dele, do trabalho dele. Dr. Fernando, explica um pouquinho lá, conversa sobre a sua vida, a sua formação. Foi formado, qual é a faculdade, em que ano? Eu, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui contigo, que é um grande profissional e um grande amigo de muitos anos. Eu me formei na faculdade de Rio Grande, fiz faculdade de medicina em Rio Grande, me formei no ano de 1982, depois eu fiz a minha especialização em cirurgia geral em Porto Alegre e comecei a trabalhar em Novo Hamburgo como cirurgião no ano de 85. No início do ano de 85, iniciamos a atuar na área cirúrgica, cirurgia geral. Posterior a isso, alguns anos depois, eu fiz uma segunda especialização que foi em medicina do trabalho. E hoje estou fazendo mais um curso de pós-graduação em perícias médicas. Já é um curso que já está mais ou menos pela metade, um curso de 1 ano e meio de duração, já estamos mais ou menos na metade, mais uma futura área de atuação. E aí eu comecei a trabalhar em Novo Hamburgo em 85 e envolvido com a cirurgia geral, e não só com a cirurgia, mas com também todas as outras questões médicas e política médica, entidades, enfim, uma atuação aí que já vem ao longo de mais de 30 anos. Deste currículo enorme, que a gente estava até conversando antes, pode explicar para eles quem foi o Dr. Fernando nas suas atividades e quem está sendo agora nas suas atividades profissionais, nas suas especializações, fora a parte técnica de médico, também fez parte de várias entidades de Novo Hamburgo? Olha, é uma oportunidade ímpar de poder tentar esclarecer algumas coisas. Desde o início da minha atuação em Novo Hamburgo, eu comecei atuando como cooperado da Unimed. Dentro da cooperativa Unimed, eu tive a felicidade, a honra e o prazer de desenvolver as mais diversas funções. Exerci praticamente todas as funções possíveis dentro da Unimed, passando por conselho técnico disciplinar, passando pelo conselho fiscal, sendo diretor de pronto atendimento. Depois a gente começou já numa fase mais, nos últimos, isso já a questão de 10, 12 anos atrás, fui o criador e iniciador do trabalho do home care, da Unimed Lar. Junto com a Unimed Lar, quando nós criamos esse serviço, que hoje, sem dúvida, é um diferencial da cooperativa. Criamos também a medicina preventiva, esse trabalho todo de prevenção com grupos de diabéticos, hipertensos, dislipidêmicos. Ajudamos a criar, fundar e estruturar todo o SOS da Unimed. Isso foi um trabalho muito bonito, muito gratificante, porque o que a gente vê hoje aí na cidade é um serviço extremamente diferenciado, uma equipe extremamente bem treinada, com pessoas de um profissionalismo impressionante, e isso se inicia lá com uma sementinha que nós plantamos há uns 10 anos atrás e que hoje está colhendo frutos maravilhosos. Então isso nos orgulha muito, nos deixa muito felizes. Além dessa atuação que isso veio ao longo dos anos em toda a Unimed, eu tive a felicidade também de ter a experiência de ter sido diretor técnico do Hospital Municipal de Novo Hamburgo por 3 ocasiões.
3 vezes eu exerci a função de direção técnica. Isso inclui, assim, várias direções e vários tipos de atendimentos que foram colocados no hospital. Sim, assim, no que se refere ao hospital, eu fui o primeiro diretor da era quando o hospital passou a ser dirigido pela, então, associação, a entidade que foi criada para dirigir o hospital na época, né? A Associação Hospitalar Novo Hamburgo. Eu fui o primeiro diretor dessa associação, na época, liderado pela secretária municipal de saúde, dona Marlene Ensina. E exercia, na época, existia uma direção que comandava o hospital, também fazia parte dessa direção Jair Foscarini, Bertilo Schneider, uma série de pessoas da comunidade que se dispuseram a trabalhar em prol do hospital. E eu fui o primeiro diretor dessa época, quando foi criada a associação. Aí eu exerci o cargo durante quase 2 anos, depois, por uma série de questões, acabei saindo, muito mais pessoais, porque a direção do hospital é uma coisa extremamente desgastante. Mas tenho o orgulho também de ter criado lá dentro do hospital aquilo que existe até hoje. Eu criei um serviço de urgência que inicialmente nós colocamos cirurgiões e traumatos de plantão 24 horas. Isso não havia no hospital. Não havia no hospital e não havia esse serviço na cidade. Posterior a isso, depois uma segunda ocasião em que eu fui diretor do hospital, eu tive a oportunidade, e aí me foi possibilitado isso, de colocar os traumatos, além dos traumatos e cirurgiões, os neurologistas de plantão. Então foi uma evolução, e esses serviços existem até hoje com todas as especialidades à disposição da população, mas isso também começou lá há muitos anos atrás, né, tentando já montar aqui na cidade aquele atendimento de urgência e emergência que era padrão em Porto Alegre, por exemplo, no HPS. Então a ideia, o sonho era fazer com que o Hospital Municipal tivesse aquela estrutura 24 horas, de modo que a população tivesse, aquela população que não tem o convênio ou que não pode pagar particular, tivesse aonde ir. E hoje a gente vê o hospital numa situação que não é ideal, né? Mas a gente vê que, pelo menos no que se refere à filosofia de atendimento, persiste, permanece. Se o hospital não consegue desempenhar suas funções como deveria, aí a gente tem que entrar numa outra seara de discussões que aí envolve questões políticas, financeiras, gestão, etc. e tal, que eu não gostaria de discutir isso. Então, podemos perceber que a tua atividade profissional e na comunidade foi muito intensa, né? Tanto foste também delegado do CREMERS, estivesse no sindicato médico, que mais? Na associação médica. Olha, um currículo invejável. Eu me lembro quando o Conselho Regional de Medicina resolveu criar as delegacias seccionais. Né? Isso já tem... As delegacias já existem há, não sei, 15, 16 anos por aí. E nós éramos privilegiados porque nós tínhamos aqui conosco o Dr. Marco Antônio Becker. E o Dr. Marco Antônio Becker, sendo um membro efetivo, não só do Conselho Regional de Medicina, mas também do Conselho Federal de Medicina, o sonho dele era ter uma delegacia em Novo Hamburgo. Então se criou uma das primeiras delegacias seccionais do CREMERS, foi em Novo Hamburgo. E eu fui eleito como primeiro delegado. E aí fui eleito e participei de diversos processos eleitorais depois disso, porque isso se renovava de 2 em 2 anos. Acabei 8 anos delegado, sendo delegado durante os 8 anos. Depois disso, eu passei essa função, que evidentemente era uma função muito honrosa, exigia tempo, mas, como todas as coisas, na grande maioria das coisas envolvendo as questões médicas, não são remuneradas. Assim como tive o prazer também de ter sido presidente do Sindicato dos Médicos de Novo Hamburgo por 2 gestões.
além de ter sido vice-presidente do Dr. Valdir Silva, participei de todas as outras direções do sindicato. Hoje já não faço mais parte, porque acho que a gurizada que vem vindo aí tem que aprender todas essas coisas, tem que cumprir todas essas etapas. Eu acho que dei a minha parte, dei a minha cota de colaboração. Conseguimos construir a sede do sindicato, que hoje está lá, que foi um trabalho conjunto de várias pessoas, de sacrifício de muitos médicos, de muitas lutas para conseguir, porque o número de médicos associados ao nosso sindicato, infelizmente, ele é pequeno em relação ao número de médicos que atuam na cidade. Então, consequentemente, o sindicato se mantém com essa contribuição mensal, mas com muito sacrifício. É difícil para o próprio sindicato se manter em função do número baixo de sócios. Nós deveríamos ter um número 4, 5 vezes ao número existente hoje, para que a gente tivesse uma vida, pudesse o sindicato atuar de forma política e representativa de toda a classe médica de uma forma mais efetiva. Como essa contribuição, essa associação é pequena, o sindicato fica limitado até economicamente de atuar. Mas eu acho que o grande legado